Olá, meus irmãos da Onda Dura Online, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Grupo Pequeno Online. Meu nome é Gustavo Kuipers e será uma alegria compartilhar desse momento com vocês. Um momento muito especial, um momento da nossa semana onde nos reunimos com amigos, irmãos na fé, convidados para juntos compartilharmos a palavra de Deus, compartilharmos as nossas opiniões, orarmos juntos, louvarmos ao Senhor. Certamente esse é um tempo muito especial. Eu também gostaria de saber se tem alguém nos visitando nesse momento. Você é um visitante? Essa é a sua primeira vez nesse ambiente? Essa é a sua primeira vez como convidado? Essa é a sua primeira vez em nosso meio? Se é a sua primeira vez, seja muito bem-vindo. Você está na Onda Dura. A Onda Dura é uma igreja em muitos lugares, é uma igreja espalhada por todo o mundo e através dessa ferramenta que chega até você, a Onda Dura Online, nós temos então um meio de nos conectarmos com pessoas de todo o mundo que buscam viver com o mesmo propósito, glorificar a Deus, servir a Deus, proclamar o Evangelho, viver o Evangelho em suas vidas através então da nossa igreja, da Onda Dura. E você é muito bem-vindo no nosso meio. Além desse tempo que você está tendo aí na sua cidade, no núcleo da Onda Dura na sua cidade, saiba também que nós temos outras programações como igreja e você também é nosso convidado a vivenciar e experimentar essas outras programações. Todo domingo, às 7 horas, 19 horas, horário de Brasília, nós temos o nosso canal do YouTube, canal da Onda Dura, o nosso culto online ao vivo. Então ali você pode acompanhar, assistir, interagir no chat, compartilhar com outras pessoas, colocar na tua televisão, convidar outras pessoas para assistir com você e certamente esse é um tempo muito especial e você é nosso convidado a compartilhar também desse momento e experimentar do nosso culto online. E toda segunda-feira, às 9 horas, no canal do YouTube do Pastor Lipão, nós temos o Estudo Bíblico Online. Também é um tempo de aprofundarmos ainda mais a temática da semana que temos trabalhado como igreja. Cada semana nós conversamos, trabalhamos um texto bíblico específico e o estudo bíblico é um tempo de você aprofundar, estudar ainda mais, entender alguns detalhes específicos do texto e seria muito interessante, muito bom se você também pudesse compartilhar e viver desse momento. Então toda segunda-feira, 9 horas da noite, no horário de Brasília, no canal do Pastor Lipão, nós temos o estudo bíblico ao vivo. E também, quinta-feira, 6h30 da tarde, no canal da Onda Dura, nós temos o Na Mesa, um programa, um podcast de debate, discussão teológica, discussão de assuntos quentes do momento, onde nós nos perguntamos o que é teologia, o que é a Bíblia, o que a igreja tem a falar sobre tantos assuntos diversos que nos afetam e chegam até nós na sociedade dos nossos dias. E você também é nosso convidado a acompanhar essa programação. E meus irmãos, a Conferência Onda Dura 2023, com o tema A Presença, está chegando. Nos dias 8, 9 e 10 de junho, nós vamos estar juntos vivendo esse momento como conferência. Aqui em Joinville, mais de 3 mil pessoas vão estar reunidas, louvando ao Senhor junto, buscando a sua presença, sendo alinhadas, encorajadas, exortadas e em uma só voz, em um só clamor, desejando e buscando mais ao Senhor. E você é nosso convidado a participar desse momento, a participar da nossa conferência, que é talvez o maior evento, o evento onde nós reunimos toda a igreja juntas para adorar ao Senhor. Você pode fazer isso presencialmente aqui em Joinville, provavelmente alguém aí do seu núcleo já está se preparando para vir e talvez você possa até pegar uma carona e vir junto, mas também nós temos a Conferência Onda Dura Online, que é a programação da conferência presencial com algumas adaptações para que você possa ter uma experiência única também e experimentar desse tempo, desse alinhamento, desse clamor aí na sua casa. Então, seja vir presencialmente, seja assistir da sua casa através da conferência online, o meu convite é para que você participe disso. E você, aí no seu núcleo, você vai vir para a conferência? Você vai estar aqui nesses dias? Se você vem, se você vai estar aqui conosco em Joinville, eu convido agora para que nesse momento você possa compartilhar com outras pessoas aí do seu grupo pequeno como estão as suas expectativas para esses dias, o que você espera viver nesses dias, o que você espera experimentar nesses dias, quais são as suas expectativas
para tudo aquilo que vamos viver nos próximos dias com a conferência Onda Dura. E talvez aí também, no meio de vocês, tenha alguém que já veio para a conferência. E se você já veio, já esteve aqui, já viveu talvez 1, 2, 3 anos de conferência, talvez só 1 ano de conferência, mas se você já experimentou o que é viver a conferência Onda Dura, também convido para que nesse momento você possa compartilhar com outras pessoas alguma experiência, algum momento que você teve aqui, especial, marcante, impactante, para que possamos encorajar uns aos outros a nos engajarmos como igreja para vivermos esse evento, a conferência Onda Dura. Vamos então compartilhar um pouco, tanto as nossas expectativas para vivermos a conferência desse ano, quanto alguma experiência ou testemunho de como foi viver a conferência Onda Dura em anos anteriores? Nós já voltamos. A conferência ela é um tempo maravilhoso como igreja. Eu mesmo já pude participar de algumas conferências e é incrível como que cada conferência parece que é uma página virada, parece que é um novo capítulo que Deus inicia na nossa igreja e também nas nossas vidas. Eu mesmo já fui impactado de diferentes formas em cada ano que participei e posso recomendar, sem sombra de dúvidas, de que vale muito a pena estar na conferência Onda Dura. Isso é certamente maravilhoso e certamente Deus tem algo preparado, algo novo para a sua vida nesses dias. E antes ainda de entrarmos no nosso tema de hoje, quero perguntar, quem aí assistiu o último culto, quem acompanhou o último culto, quem participou do último culto? Se você esteve presente, participou nessa última semana de um culto da Onda Dura, compartilhe aí com as pessoas como foi esse tempo para você, o que você sentiu de Deus naquele momento, o que Deus falou contigo, o que a palavra te encorajou, ou talvez o que a palavra te exortou, o que você experimentou no último culto da Onda Dura. Vamos compartilhar um pouco como foi essa experiência e nós já voltamos. O culto é um tempo maravilhoso, é ali que nós somos confrontados com a palavra, é ali que a palavra nos leva ao arrependimento, é ali que a palavra nos encoraja, é ali que nós entregamos nossas ofertas ao Senhor, é ali que nós louvamos ao Senhor e vivemos, experimentamos a igreja toda reunida em uma só voz, buscando mais de Deus. Então, meu incentivo, assim como ali quando eu falei das programações, é de que você participe do nosso culto, seja presencialmente em uma das cidades, seja de maneira online, acompanhando o nosso culto online todo domingo às 19 horas, horário de Brasília, ou se você não pode estar nesse momento, não bate os teus horários, separe um tempo da semana, assista o culto que ficou gravado, reserve ali um tempo para junto com a sua família, ou talvez sozinho, com amigos, assistir e experimentar deste culto ao Senhor como igreja espalhada também ao redor de todo mundo. E agora eu te convido a aquietar o seu coração e clamar ao Senhor pela sua presença, demonstrar ao Senhor através de oração, de louvor, o quanto você deseja Ele nessa noite, o quanto você deseja que Ele conduza esse momento que nós estamos vivendo, conduza o tempo de louvor, o tempo de palavra, de ministração na vida uns dos outros. Vamos juntos buscar ao Senhor e louvar o seu nome através desse tempo de louvor e adoração. Por isso agora nós vamos fazer aqui uma pausa, nós já voltamos e vamos juntos louvar ao Senhor e buscar a sua presença. Hoje nós damos continuidade ao tema Eu Não Me Envergonho do Evangelho. Já fazem algumas semanas que como igreja nós temos caminhado sobre esse tema, falando então sobre a carta do apóstolo Paulo à comunidade dos romanos. E o slogan, o título desse tema, Eu Não Me Envergonho do Evangelho, é justamente uma declaração do apóstolo Paulo frente à mensagem poderosa e maravilhosa do Evangelho. O apóstolo Paulo, sabendo essa mensagem, conhecendo essa mensagem e anunciando essa mensagem, ele percebe, o Evangelho ele é poderoso para salvar vidas, é poderoso para transformar histórias, é poderoso para transformar a vida de muitas pessoas que estão perdidas, sem propósito. O Evangelho, ele é poderoso. E por isso, por esse poder, por tudo que o Evangelho faz em nossas vidas, o apóstolo Paulo declara, eu não me envergonho do Evangelho, eu não me envergonho dessa mensagem poderosa, gloriosa, graciosa.
E hoje nós damos continuidade então a esse tema, ao tema Eu Não Me Envergonho do Evangelho. E hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 14 da carta de Paulo aos Romanos. Romanos capítulo 14. Eu convido então para que aqui, a partir da minha esquerda, cada um possa ler um versículo, assim por diante, até concluirmos o texto previsto para o nosso encontro de hoje. O texto então é Romanos capítulo 14, dos versículos 1 até o 12. Podemos começar aqui a partir do primeiro irmão, à minha esquerda, e damos sequência até finalizar esse texto. E nós já voltamos. Lembra que eu falei que o Evangelho ele é poderoso? Ele é poderoso para salvar, ele é poderoso para mudar histórias, para transformar destinos. O Evangelho ele é poderoso. E esse Evangelho poderoso, quando é anunciado, quando é proclamado e chega ao coração do pecador, gera então arrependimento, transformação, e através dessa mensagem poderosa, Deus então estende o seu amor a nós, estende a sua salvação a nós e nos adota, nos acolhe em sua família. Isso é muito importante, porque quando somos então adotados por Deus, chamados por Deus a pertencer à sua família, a pertencer ao seu povo, somos chamados a viver em comunhão uns com os outros, assim como você está agora, nesse momento aí, reunido com outras pessoas. Somos chamados a viver em comunhão. E viver em comunhão, viver com pessoas diferentes, gera muitas coisas boas, mas gera também muitos dilemas, muitas dificuldades. E o texto de hoje apresenta um dos dilemas, apresenta uma das dificuldades possíveis, onde nós temos pessoas diferentes reunidas no mesmo contexto, por um mesmo objetivo, mas talvez com origens diferentes, com histórias diferentes, com mentalidades, visões de mundos diferentes. O texto de hoje ele apresenta pessoas, irmãos na fé, mais fracos e outros mais fortes. Aqueles então mais fracos, talvez podemos pensar assim, pessoas um pouco mais imaturas ainda, e aqueles mais fortes, pessoas mais maduras na fé. Porém, aqui a problemática é muito interessante. Esses mais fortes, mais maduros, esses mais fracos, mais imaturos, estavam tendo conflitos, divisões, discussões em torno de assuntos secundários da fé. Ou seja, as pessoas olhavam para a realidade, olhavam para assuntos centrais da fé, para a vida em igreja, para esse evangelho poderoso que as transformou, e não estavam mais se preocupando tanto com isso, agora estavam se preocupando com questões secundárias, com questões muitas vezes até mesmo banais. E a pergunta que eu quero fazer para a gente começar a conversar e entender mais o texto de hoje é: você entende quais são as questões primárias da fé cristã? E quais são questões que nós podemos considerar secundárias, terciárias ou até mais coisas à frente? Você consegue fazer essa distinção, aquilo que é primário, aquilo que é secundário? Você consegue dar exemplos do que seria algo primário, do que seria algo secundário? Vamos conversar um pouco sobre isso? Aqui, a partir da minha direita, podemos cada um talvez dar um exemplo. Eu acho que algo primário para a fé cristã é isso. Eu acho que algo secundário é isso. Vamos dar a nossa opinião, vamos conversar um pouco mais sobre isso? Vamos lá, e eu já volto aqui. Quando a gente pensa um pouco sobre essa questão, sobre assuntos primários e secundários da fé, muitas são as possibilidades de discussão que surge dentro desse tema. Se a gente for pensar em questões primárias, talvez a gente pode pensar assim, questões primárias dizem respeito à nossa fé em Jesus Cristo, dizem respeito a quem é Jesus Cristo, dizem respeito à nossa fé em Deus como Pai, Filho e Espírito Santo. E talvez um bom exemplo para você ter um norte, uma direção sobre assuntos primários da fé cristã, seja o credo apostólico. O credo apostólico apresenta um conjunto básico, essencial, de doutrinas cristãs, daquelas verdades essenciais que conduzem e norteiam a nossa fé cristã e que são, então, inegociáveis. Agora, aspectos secundários, que geralmente são aspectos que geram muitos debates e muitas discussões, acabam sendo realmente isso, secundários.
não primários, não essenciais para a nossa vida de fé e para o nosso relacionamento com Deus. Talvez você mencionou, ter tatuagem ou não ter, a parede da igreja ser preta ou ser branca, poder tocar bateria no louvor ou não tocar bateria, o culto começar com uma oração de confissão de pecados ou não começar, o culto terminar com apelo ou não terminar. Todas questões secundárias. E a pergunta é, será que nós temos valorizado mais questões secundárias ou será que nós temos nos apegado em questões primárias da fé e permitido com que essas questões primárias dominem o nosso coração, dominem a nossa mente e conduzam a nossa vida de fé? Porque um grande erro que nós podemos ter é nos apegarmos a questões secundárias e fazermos disso o essencial, discutindo, brigando, nos separando de outros irmãos. E a pergunta que eu tenho para te fazer é se na sua vida cristã, na sua vida em igreja, na sua vida com outros irmãos, se diante desses relacionamentos você tem paciência, amor e preocupação com irmãos mais fracos na fé ou mais imaturos na fé, com pessoas que ainda têm dificuldade de compreender um assunto ou outro, e ali você é uma pessoa que age com paciência, com amor, ou talvez você é alguém que quer atropelar ele com a sua liberdade cristã, quer atropelar ele com seus conceitos já bem formados, com as suas doutrinas já bem fundamentadas. Quem é você nesse relacionamento com irmãos mais fracos na fé? Como você lida com isso? Vamos conversar um pouco sobre isso? Você já teve a experiência de, talvez, no relacionamento com um novo convertido, com uma pessoa nova na igreja, ou talvez com uma pessoa de muitos anos na igreja, mas que você percebe que ela ainda é um pouco imatura na fé? Como você lida com isso? Você consegue ter paciência e amor com esse tipo de pessoa? Vamos conversar um pouco sobre isso? Aqui a partir da minha esquerda, podemos cada um talvez compartilhar essa experiência. Olha, não, eu nunca vivenciei isso, então tudo bem, mas se você já vivenciou isso, vamos compartilhar. Como é para você viver e se relacionar com irmãos mais fracos na fé? Nós já voltamos. É muito interessante que o texto bíblico, quando ele se refere a pessoas fracas na fé, ele não define que essas pessoas vão ser para sempre fracas. Pelo contrário, o texto dá a entender de que essas pessoas fracas na fé, elas são temporariamente fracas. E sendo então alimentadas, nutridas pelo Evangelho, um dia elas poderão chegar à maturidade. E nós, então, que entendemos ou que nos achamos mais maduros na fé, precisamos compreender que se nós atropelarmos e não tivermos amor e paciência com irmãos mais fracos na fé, essas pessoas nunca terão a oportunidade de amadurecerem. Ou seja, se um irmão mais fraco na fé ou mais imaturo na fé chega até nós, chega até o nosso grupo, chega até a nossa igreja e nós não agimos com amor e paciência com essa pessoa, simplesmente agimos com descaso, meio que atropelamos essa pessoa ou não damos a devida importância, o devido valor a essa fase que ela está vivendo, nós talvez vamos bloquear o relacionamento com essa pessoa, assim como aqui em Romanos nós vamos gerar divisão, discussão com essas pessoas e talvez essas pessoas ainda fracas e imaturas se afastem da comunidade, se afastem da igreja, se afastem da comunhão cristã. E com isso nós tiramos a oportunidade que essa pessoa teria de amadurecer na fé. Ou seja, quando nós agimos com amor, quando nós agimos com paciência e continuamos a caminhar com essas pessoas, mesmo imaturas e fracas na fé, nós ali, através da pregação do Evangelho, do ensino, da oração, da paciência, do tempo de Deus trabalhar na vida dessa pessoa, nós possibilitamos que um dia essa pessoa venha a amadurecer e a não ter mais esses problemas com questões secundárias e com brigas talvez sem sentido. Por isso que nós devemos ter cuidado com as discussões que nós entramos, com as brigas que nós compramos, com o esforço em assuntos específicos que nós dedicamos ou não. E se há algum irmão próximo a você, mais fraco na fé ou mais imaturo na fé, tenha paciência com ele, haja com amor, porque a única forma dele deixar de ser fraco na fé, imaturo na fé, não é com você dando cajadadas, pauladas sobre ele, brigando com ele. Pelo contrário, é com amor, paciência,
anunciando o Evangelho, ensinando o Evangelho, e através então dessa forja, dessa lapidação que Deus faz na vida dessa pessoa, através da vivência dela na igreja, é que ela virá um dia a ser madura na fé. Agora, se a gente chega com tudo, corta essa pessoa, a exclui do nosso convívio, ela não terá a possibilidade de vir a amadurecer. Por isso eu te pergunto, você perde tempo com discussões secundárias da fé cristã? Você gosta de perder tempo com discussões que talvez não vão levar a lugar nenhum, mas que talvez por intelectualidade ou por alguma coisa que você aprendeu em algum texto, em algum livro, você quer discutir isso, você quer mostrar esse conhecimento, você quer ir até o fim, mas que no final das contas não vai interferir em nada, em assuntos primários da fé. Vamos citar um exemplo, questões escatológicas, o fim dos tempos. Você talvez aprendeu alguns conceitos sobre o fim dos tempos e você agora quer ficar debatendo até o último como que vai ser, como é que vai ser os eventos, qual que é a datação dos eventos, como isso vai ocorrer, como isso vai deixar de ocorrer, para que você mostre que você entendeu, que você sabe daquilo, mas depois talvez de uma discussão tão enérgica, tão poderosa, você percebe, tá, mas na prática isso não vai me levar a lugar nenhum. É muito legal, é muito bom eu saber, ter conceitos bem fundamentados, ter doutrinas bem solidificadas, mas talvez em questões secundárias eu ficar me desgastando, brigando, me chateando com irmãos, isso não vai me levar a lugar nenhum. Como é que é isso para você? Você reconhece que você tem essa dificuldade, que você tem talvez essa intenção, talvez você tenha essa tentação de ficar discutindo questões secundárias, ao invés de focar em coisas primárias da fé? Como é que é isso para você? Vamos compartilhar um pouco? Que a partir da minha direita nós podemos falar um pouco mais sobre isso. Se você se envolve mais com assuntos secundários e se você gosta de discutir questões que talvez não sejam tão relevantes assim para a nossa vida de fé. Vamos lá, vamos abrir nosso coração, vamos ser sinceros e eu já volto aqui. E meus irmãos, esse texto é claro. Não vamos nos envolver, não vamos dedicar nossa vida, não vamos dedicar nossos esforços completos a discussões secundárias da vida de fé, da vida cristã. Porém, além de não nos perdermos em discussões secundárias, o texto também nos incentiva a nos envolvermos nas questões primárias. Ou seja, é tanto um alerta para, olha, cuidado, não se perca em temas secundários da fé, não se perca em discussões inúteis, em discussões vãs, mas, por outro lado, use do seu tempo para as questões primárias da fé. Sabe, ao invés de tu ficar lá vendo um debate interminável na internet, de horas e horas sobre um assunto que talvez é até interessante, mas para a vida de fé, para a vida em igreja, ali naquele contexto, naquele momento, talvez não vai ser a melhor das coisas, não vai ser o melhor investimento de tempo. Ao invés de perder tempo com isso, invista o seu tempo em questões primárias da fé. E aí eu te pergunto, como tem sido a sua agenda? A sua agenda é uma agenda que demonstra a vida de uma pessoa preocupada com a causa de Cristo? A sua agenda é uma agenda que demonstra a rotina, a vida de uma pessoa preocupada com questões primárias, fundamentais da fé cristã? Como é que é isso para você? Aqui a partir da minha esquerda, vamos compartilhar um pouco mais sobre isso, vamos compartilhar e conversar sobre a nossa agenda, a nossa rotina, as nossas demandas e a prioridade que nós damos a questões centrais, essenciais do nosso relacionamento com Deus, do nosso relacionamento com a igreja, da nossa vida de fé e da nossa espiritualidade. Como é que tem sido a tua leitura bíblica? Como é que tem sido a tua oração? Como é que tem sido o teu tempo gasto em intercessão por irmãos? Como tem sido o seu tempo para ir no grupo pequeno? Como tem sido o seu tempo para tirar e reservar um espaço na tua semana para acompanhar o culto? Como tem sido questões primárias e fundamentais na tua vida, na tua rotina? Vamos conversar? Que a partir da minha esquerda nós podemos falar um pouco mais sobre isso e eu já retorno aqui. A partir de tudo aquilo que nós conversamos hoje à noite, de tudo aquilo que você ouviu nessa noite, talvez fazendo uma análise da sua vida, você tenha percebido que nunca você priorizou a Deus, que você nunca priorizou o seu relacionamento com Deus.
E talvez nessa noite, nesse momento, você quer dar o pontapé inicial, você reconhece, escuta tudo isso que foi falado, percebe a sua rotina, analisa a sua rotina, percebe a sua vida e pensa: eu nunca me dediquei a Deus, eu nunca busquei me relacionar com Deus. E eu quero te dizer uma ótima notícia, talvez hoje, talvez esse momento seja o pontapé inicial de uma vida que se preocupa em se relacionar com Deus, em se envolver com Deus. Se você nunca buscou isso, mas a partir de hoje você deseja que a sua vida seja marcada como uma vida que prioriza a Deus, como uma vida que busca viver com Jesus. Se você é essa pessoa, eu tenho uma notícia muito boa para compartilhar com você. Não só você deseja isso, como Deus deseja que você caminhe com Ele. Como Deus deseja derramar do seu amor, da sua graça, da sua salvação. Se você é essa pessoa, eu te convido a agora, todos nós, juntos, abaixarmos nossas cabeças e vamos juntos orar ao Senhor, clamar ao Senhor. Se você sabe que aí no seu meio, talvez, todos já caminham com Cristo, todos já caminham com o Senhor, eu te incentivo para que enquanto eu faço essa oração, você clame a Deus para que Ele te entregue novas pessoas, para que Deus coloque pessoas na sua vida que ainda não conhecem a Ele, que ainda não caminham com Ele, para que você seja o instrumento de Deus a anunciar salvação e a convidar essa pessoa a começar a caminhar com Jesus. Mas se você está aí e você é essa pessoa que quer começar a caminhar com Jesus, vamos juntos orar, vamos buscar ao Senhor nesse momento. Pai amado, nós clamamos, Senhor, para que nesse momento, Senhor, age em nossas vidas com o Teu Espírito Santo, promovendo salvação, promovendo, Senhor, arrependimento, promovendo, Senhor, perdão de pecados e derramando, Senhor, propósito, sentido, significado para as nossas vidas. De maneira bem especial, Senhor, eu quero orar e clamar pela vida daquelas pessoas que hoje decidem começar uma caminhada contigo. Que hoje, olhando para a sua vida, olhando para a sua rotina, reconhecem: eu não vivo com Deus, mas eu desejo viver com Deus. Senhor, derrama da Tua graça sobre a vida dessas pessoas. Derrama, Senhor, do Teu Espírito Santo. Convence essas pessoas dos seus pecados. Convence essas pessoas do seu amor. E as carregue, Senhor, a viverem e experimentarem da Tua salvação poderosa. Age, Senhor, com o Teu amor sobre a vida de todos. Age, Senhor, com a Tua salvação sobre a vida daqueles que Te buscam nessa noite, que Te buscam nesse momento. E promova, Senhor, aquilo que somente o Senhor pode realizar. A salvação em nossas vidas, a conversão dos nossos corações. Incentiva, Senhor, com que a nossa rotina seja transformada, com que em cada momento da nossa vida nós nos preocupemos ainda mais em Te buscar e Te encontrar como nosso Senhor e como nosso Salvador. É por Cristo que nós oramos e clamamos, Senhor, age com salvação em nossas vidas, age com salvação na vida de todos aqueles que Te buscam e clamam por Ti nesse momento. É por Cristo que nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração nesse momento, se durante essa oração o seu coração queimou, se incendiou ainda mais por Jesus e por um relacionamento com Ele, procure o seu anfitrião no final do GP, no final desse encontro, para que ele possa te orientar sobre os primeiros passos da sua caminhada cristã. Aqui na tela você vai estar vendo um QR Code com o ponto de partida, que é um curso introdutório, básico, que nós gravamos como igreja, para que você entenda questões básicas e fundamentais para o seu início na caminhada cristã. Ali nós vamos falar um pouco sobre a Bíblia, sobre oração, sobre relacionamento com Deus, e certamente isso vai te dar o fundamento inicial para você poder começar a desenvolver a sua caminhada cristã. Seja muito bem-vindo à família de Cristo, seja muito bem-vindo à nossa igreja. Certamente, com as pessoas que você está aí à sua volta, você vai encontrar irmãos que vão ter paciência e amor com você para te instruir, anunciar o Evangelho e continuar essa caminhada que Deus iniciou na sua vida e
e na sua história. Glória a Deus por isso. Por fim, eu incentivo que a gente finalize esse tempo com oração. Levantem aí necessidades específicas, motivos específicos de um, de outro. Levantem nomes de pessoas que vocês desejam que venham a conhecer a Cristo, que venham a caminhar com Cristo. Vamos levantar esses motivos, vamos levantar esses nomes e vamos aí juntos orar uns pelos outros, orar pelos motivos uns dos outros e encerrar esse tempo. Assim também eu me despeço de vocês. Foi muito especial poder compartilhar e viver esse tempo com vocês. Que Deus os abençoe e até semana que vem.